Fala galera, bem-vindos a mais um Pod Pai. Estamos dando início ao nosso... Qual que é o nosso episódio agora? Deixa eu me apresentar primeiro. Já sauda, não deixa nem eu saudar os internautas. Saudar a paz de Deus. A paz de Deus aí, internautas. Mais um episódio aqui do Pod Pai, né? Estamos muito felizes em receber hoje, um cara importante na sociedade, hein? Amigo do Fabrício aí. O tema é polêmico ou não é? Hoje, galera, polêmico, hein? Para alguns é polêmico ou talvez não. Talvez isso vai esclarecer tua cabeça e não vai ser mais polêmico. Posso falar então? Então fala. Política e religião, se discute ou não se discute? Uau, isso é legal, hein? Eu tô começando Samuel a gostar. Pinheiro aí, galera. Samuel Pinheiro, seja bem-vindo, Samuel. Legal, para mim é um prazer, obrigado. Fabrício, obrigado também, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. É um tema bem polêmico, mas nós estamos aqui dispostos a responder. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo não sei e pronto. Vamos lá, e gente. Se ficar muito ruim, embaixo da mesa. Isso aí. Não, mas tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Então, já que é polêmico, vamos começar já com aquele ditado que a galera fala aí por aí. Política e religião não se discute mesmo ou se discute? E essa daí é que todo mundo lança, então já colocamos ele em... Vamos começar com essa então? Já começa essa, imagina as próximas, né? Mas é legal, é um tema bem interessante, até porque quando a gente fala de política, há algumas pessoas que colocam uma barreira. Sim. E elas têm o entendimento de que política e religião não devem se misturar. Já tem um ditado antigo que você se fala de política e de religião e de futebol, não se discute. Começa por aí, a gente esqueceu do futebol. E de fato, se você olhar, tem muita coisa polêmica nesse meio. Uhum. Mas e por que nós nos abstemos da política quando nós falamos de religião? Porque a religião, ela na verdade, ela tem o propósito de ligar. Vem da palavra religarium, que é religar o homem a Deus. Essa é a religião. Mas, e a política? Qual que é a função da política? A política, na verdade, ela é uma organização para ligar as pessoas ao governo, às políticas públicas. Você dá uma melhor condição de vida para as pessoas. E quem que entende de transformação, se não é a própria igreja? O que aconteceu no decorrer de muitos anos foi que a religião, e a nossa Constituição é clara, quando diz que o Estado é laico, e essa é a primeira barreira que nós precisamos quebrar. Quando a Constituição fala que o Estado é laico, significa que ele não tem uma religião dominante, mas não quer dizer a ausência de Deus. Exato. O Estado pode ser laico, mas eu sou cristão. Você é cristão. Sim. O outro tem outras religiões e nós devemos respeitar todas as religiões. De igual forma. Mas quando nós falamos de Estado laico, é a não obrigatoriedade de uma religião oficial. Sim. Mas quando você olha para a maioria das pessoas, vamos falar aqui do Brasil, a maioria das pessoas defende uma fé cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, mas está baseada em princípios. Sim. E por que não, então, nós pegarmos aquilo de bom que está dentro das religiões e também levarmos para a política? Se olharmos para o passado, nós tivemos muitos problemas quando a igreja entrou na política, e aí houve inquisição, houve um monte de coisa, porque a igreja queria dominar a política. Mas quando nós falamos de pessoas comprometidas com Deus dentro da política, aí muda de figura. Mas também tem muita gente ruim, Rafa. Tem muito picareta dentro da política. Mas isso em qualquer coisa. Essa é a chave. Por quê? Porque tem médico bom, mas tem médico picareta. Exato. Tem médico que chega, sei lá, de repente fazer negócios lá dentro para matar pessoas, né? A gente já viu quantos casos. Sim, tem vender órgãos, tem padre bom e infelizmente nós tivemos casos de
padres pedófilos, pastores pedófilos. Então, a Exato. maldade está dentro do coração do homem. A diferença é que, quando nós temos um compromisso com Deus, e estando dentro da política, nós podemos exercer a nossa cidadania e levar transformação. Transformação social, transformação de vida. E você só coloca para fora aquilo que você tem dentro. Sim. Esses dias eu estava comentando, num postzinho que eu fiz, que a corrupção, o poder, aliás, ela não corrompe as pessoas, nem o dinheiro, mas ela revela o que está dentro da pessoa. O dinheiro e O o dinheiro poder e o só poder, revela quem as pessoas são de verdade. elas já são assim, só que ela não teve oportunidade. Tem um outro ditado bem conhecido, É. que a ocasião faz o ladrão. Exatamente. Na verdade, a ocasião proporciona a revelação daquilo que a pessoa já é. Sim. Ele já é aquilo, ele só aproveitou. Só potencializou o que Com já tinha certeza. dentro dele. E hoje nesse meio, né, tem muitos políticos, né, cristãos, que estão tentando mudar, né? Aí na sua cabeça, aí, quem são hoje os que mais estão se destacando dentro da política, tentando trazer essa transformação que nós precisamos, né? Nós temos muitos, muitos. É difícil falar nome, até né? por uma questão partidária, porque daí já sim, puxam, perfeito. porque está apoiando esse, está apoiando tá. aquele, isso, Tem aquilo. tudo isso. Mas Eu não sou de Paulo, eu sou Exato, exato. Mas eu sou de já Cristo. cortando aqui também, legal vocês verem aqui o Samuel Pinheiro aqui falando, você vê que ele fala bonito e falando de Deus, ele também é pastor, né? Contra pra galera, ele que daí a Legal. galera fala, nossa, ele é pastor vereador, também. ele fala bonito. Na verdade, Quiser, né, Quando se apresentar, perguntaram- contar a sua história, nós já chegamos... já chegaram chegamos chegando, com né? perguntas. Aqui já chega com perguntas. Mas legal, mas se apresentando, meu nome é Samuel Pinheiro, Pinheiro. sou casado há 26 anos, Olha que benção. sou pai do Simon, casado com a Silvia. Tive a oportunidade de casar meu filho 2 semanas atrás. Olha aí, rapaz. Foi uma honra para mim também. Sou administrador de empresa de formação, Uhum. pós-graduado em gestão pública e controladoria e finanças, fiz uma segunda pós-graduação e também sou pastor. Em campanha eu nunca usei o título pastor, já por entender que eu quero que as pessoas me conheçam como cidadão, como pai, como Perfeito. administrador, e durante a minha caminhada também vão saber que eu sou pastor. Uhum. E esse é outra, porque infelizmente tem alguns que usam o título para conquistar ou abrir portas. Exatamente. E infelizmente, Rafa, Daí fica conhecido só como o Zezinho da pipoca, né? Não, coloca Não. aquele não, pastor, não sei o quê. fulano. E não tem problema. Já ali Eu não não tem julgo problema. quem faz isso. Mas não também. é o meu estilo. Por que isso? Porque, infelizmente, alguns que usam esse título não honram o título que tem. Que nos bastidores fazem E coisas é por que isso não que honram. todo mundo, né, vincula. Tá, pastor tá igual político, político tá igual pastor. Um bando de ladrão. Acho que é isso que E acontece. é bem isso, porque as pessoas acham que por estar na política, o pastor vai se desviar. E pode até, como muitos, infelizmente, se desviar. Potencializa aquilo Mas que é você aquilo que falou. nós acabamos de falar. Exato. A pessoa, na verdade, só está revelando aquilo que está dentro dela. Sim. E aí não é questão dele ser pastor ou não ser pastor. A corrupção está dentro. E todos nós. E a Bíblia é clara quando ela fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E isso é para todos. Não é só para o pastor, é para todos. Todos nós temos o pé de barro. A gente tem que cuidar. Eu queria saber a sua opinião, até eu coloquei aqui, marquei, sua opinião da igreja se omitir e entrar na política. Porque a gente vê isso, a igreja fala, não, eu não posso, eu sou pastor, eu sou um líder, eu não posso entrar na política, isso não se mistura. Sim. Qual que é a tua opinião em relação a E isso? esse ano muitos líderes religiosos, né, André Valadão e tantos outros, Sim. têm se posicionado nesse sentido. Sim. Não defendendo um partido, mas expondo princípio. a importância de conhecer também a política, de sim, como cidadão, exercer o seu papel, né? Sim. Você sabe que há uma máxima que diz que só se ocupa um espaço se ele estiver vazio. E pelo esvaziar desse espaço, porque homens bons se omitiram, os homens maus avançaram. Martin Luther King falou isso. O que me assusta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Pessoas que têm condições e elas se omitem, e a Bíblia fala também do pecado da omissão. Se você sabe o que é certo e não faz, você peca. Então, quando a igreja se omitiu, ela saiu de cena, ela falou, não vou me envolver, e essa é outra dicotomia do sagrado e do secular, a política é do diabo. O diabo tem alguma coisa, Fabrício? O diabo não tem nada, Não tem. mas ele pode ter tudo.
Se você der para Se você der para ele. Ele só E tá a política esperando foi a as mesma legalidades. coisa, É Rafa. verdade, é verdade. O diabo ele não tinha o poder sobre a política. Você estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela é repleta de homens políticos, pessoas influentes na esfera de governo, na esfera administrativa, mas o grande problema é que a omissão deles, quando eles se retiram, os maus começam a avançar. Hoje o que acontece na política, que está tão corrompida? Pela falta de pessoas boas. Quando eu, há muitos anos atrás, a gente vai entrar nisso, eu tive até hoje eu não sei se foi uma visão ou foi um sonho, mas eu vi a imagem de um copo, como essa embalagem aqui, transparente, mas ele todo sujo de terra, e cheio de terra dentro. E eu via pingando uma gota de água. Aquela gota de água em toda aquela terra não fazia muita diferença. Mas aí, na minha visão, aquela gota foi aumentando, parecia um jato de uma mangueira, e ela foi mexendo naquela terra suja, e aquela terra suja foi saindo e dando lugar à terra limpa, até que aquele recipiente, que era transparente, mas estava totalmente sujo, ele se tornou transparente de volta. Depois eu perguntei para Deus o que significava aquilo. É como na política, ou em qualquer esfera. Começa pouco. Vai entrando, se você der liberdade, você continuar, ter um processo de renovação contínua, vai sujar, parece que vai ficar ruim. Ele tem que piorar para melhorar. Então ele suja mais ainda, só que daqui a pouquinho vai ter água limpa e aquilo vai ficar transparente. Na política não é diferente. Se nós nos unirmos e mais pessoas de bem começarem a vir, a entrar na política, nós vamos ver essa transformação. Não é para curto prazo. Isso é um processo de longo prazo. E você falando, quanto mais pessoas, melhor, né? Tendo esse posicionamento, essa visão, primeiro em Cristo, né? E depois essa visão de transformação da sociedade, do cidadão em si. Hoje nós não temos muitas pessoas, não sei se você já ouviu, eu tenho o sonho de ser político, eu tenho o sonho de ser presidente da República, eu tenho o sonho de ser vereador. Hoje não tem ninguém com essa ambição, né? Dentro, pelo menos, da igreja, eu não vi. Eu já fui primeiro tesoureiro de um partido político, Democracia Cristã, e já fui presidente da Democracia Jovem. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer, e nesse período eu comecei a entender melhor a política. Entender que ela tem o poder, mas tem o poder de transformar as pessoas. Sim. Você veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando essa verdade que a Bíblia fala é a verdade absoluta da palavra de Jesus trazendo libertação, mas também é o conhecimento da verdade, outras verdades nesse sentido, né? Que é o sentido de você saber o porquê que você está lá. E aí fala tudo sobre propósito. Quando a pessoa entra para a política, como é o meu caso, e o caso de outras pessoas que entram na política entendendo que ela também é um chamado, é um ministério. Eu me senti chamado por Deus para ir para a política. Por quê? Porque o meu chamado não era dentro das quatro paredes da igreja. Por muitos anos eu fui pastor de tempo integral, onde o meu trabalho, eu abandonei meus negócios, eu tinha empresa, eu fui chamado para permanecer o tempo integral. Foi um tempo maravilhoso, de muita preparação. Mas, por outro lado, eu sentia como que um leão enjaulado, porque o meu chamado era para fora, para ajudar as pessoas fora, na arena da política. Mas foi quando eu entendi isso, que eu estou ali por um propósito. Isso aconteceu, infelizmente, né? Culminou na minha morte quando aconteceu o Covid, que eu passei uma situação bem complicada. Conta essa história legal contar. Passei 14 dias em coma, entubado. Tive uma experiência muito forte com Jesus, que eu tinha que escolher entre a morte e a vida, e eu decidi que eu queria voltar. Eu tinha uma paz muito, muito legal, assim, que eu ia com Jesus. Mas eu sabia que tinha mais, que eu precisava fazer mais. Eu queria ver meu filho casado já. Não quer dizer que eu posso morrer agora, né? Agora eu quero pegar meu neto no colo, eu quero... Segura aí. Dar um tempo que eu quero ser prefeito ainda, tem muita coisa a fazer. Mas entender que eu tinha um propósito aqui. E quando você entende o teu propósito, tudo que você faz é baseado no propósito. Não é baseado em enriquecer, porque a riqueza, isso aqui vai passar. Exatamente. Mas quando você tem um propósito, deixar um legado, eu quero que os meus netos tenham uma cidade melhor. Eu quero que os meus bisnetos tenham um país, tenham condições de vida melhor. E se eu posso contribuir, o mínimo que for, eu vou fazer. E aí eu vou fazer por quê? Por conta de um propósito maior. Não é só isso aqui é muito raso. Às vezes eu vejo algumas brigas, mesmo aqui na nossa Câmara de Vereadores, em outros lugares, algumas brigas tão sem sentido, porque pensam só naquele momento, ficam se degladiando entre si, quando na verdade a gente deveria unir forças para lutar para o bem comum e o bem da nossa cidade, nosso estado, nossa nação.
E aí você perde tempo em umas coisinhas tão sem sentido, banais. Mimimi, né? O tal do mimimi. Os mimimis da vida. É isso aí. O Fabrício queria se candidatar a vereador. Exato. Né, eu tentei, mas ele ficou me enrolando. Ficamos ali, eu preferia apoiar, ajudar ali. Tem até o adesivo no carro dele ali. Né? Tá até hoje. Essa é Tá a até ponta hoje. firme, Zé, Tá ponta firme. Tá até ali. Ó, aqui vamos lançar outra pergunta aqui. Vai lá. Qual é o papel da política na sociedade? Deixar claro, porque a gente sabe que muitas pessoas veem, mas não sabem na realidade o que funciona. Acha que é só ir lá e tampa um buraco aqui, faz aquilo. Primeiro a gente tem que entender qual é a origem da palavra política. Ela vem de polis. Polis significa cidade. E a política, ela sim olha para a cidade como um todo, é a organização da nossa cidade, só que ela tem um efeito muito maior, que é o efeito de transformar. Né? Por que os governantes cobram impostos? Para gerar um benefício ou devolver um benefício para a cidade. Pelo menos deveria ser assim. Nem sempre é, mas essa é a premissa da política. Só que ela também tem um poder de levar a instrução, as pessoas que se envolvem na política, entendem de fato como ela funciona. Ela não é só para tapar o buraco, mas ela é para dar caminhos. Depois que eu entrei, eu estou nesse projeto há mais de 10 anos, mas que eu entendi de fato como a política funciona, e você não precisa necessariamente ter um cargo, seja ele um cargo comissionado ou um cargo eletivo, para fazer política. Porque a política você faz no dia a dia. É a arte de convencimento, é a arte de conversar com as pessoas, é a arte de você passar um projeto e uma ideia e ter pessoas ao seu lado que apoiem esse projeto. Então, a boa política, que é diferente da politicagem, a boa política, nós fazemos isso no nosso dia a dia, em tudo nós fazemos isso. Se você olha na própria Bíblia, você vai ver muitos casos ali de ações políticas. Vamos falar da importância da política. Por exemplo, se eu fizer uma análise da Bíblia, quem foi José, se não foi um político? Vou pegar 3 exemplos, 3 Josés. O José do Egito, que foi aquele que teve um sonho e depois se transformou no governador do Egito. Vamos pensar em José, o pai de Jesus. Imagine que ele teve que também exercer ali uma política da boa vizinhança para entender que aquele menino que estava com ele ali, lá na carpintaria do José, era o filho de Deus que ia transformar o mundo. E o terceiro José, que também foi um político, José de Arimateia. Se não fosse José de Arimateia, que recolheu o corpo de Jesus, uma pessoa influente, que teve essa influência para chegar e dizer, olha, eu tenho um lugar para colocar o corpo de Jesus, me permite? Então, a boa política, quando ela é usada para o bem, ela pode abrir portas, ela pode transformar vidas, mas saber o porquê que você está lá. Mais uma vez, entra no propósito. Né? Você não usar isso para benefício próprio, mas usar para o benefício da coletividade. Mesmo nas vezes que eu passei por campanhas e que eu acabei perdendo a eleição, eu vou dar uma de Dilma, que eu não perdi, eu ganhei. Se eu ganhei, eu perdi. Eu só ganhei, na verdade. Eu só ganho. Por quê? Até hoje eu brinco, falei, na política você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Eu decidi sempre aprender. Perfeito. Mesmo perdendo, falei, por que eu perdi? E dá para levar para a vida isso aí. Para a vida. E é sempre assim, em tudo. Se você decide não perder nunca, ou você ganha, ou você aprende. Nas piores momentos da nossa vida, você pode perceber, olhar para o teu passado, Rafa. Quando você achou que foi ruim, que você perdeu, se você olhar com um olhar mais otimista, você vai olhar, puxa, o que eu aprendi aqui? A próxima vez você não vai fazer as mesmas coisas que você fez. Perfeito. Você vai gerar algo diferente para você não cair na mesma. Isso mesmo. O papo é top. Essa é a política que transforma a sociedade, né? É a política que nós queremos. É isso aí. E você sabe que nós, e você é jovem, né? Vocês dois são bem mais jovens do que eu, tenho 45 anos. Não é tanto. Ele não é tanto, né? Até, mas ele pinta o cabelo, não sei se você já falou. Pinta, ele tem um cara no salão que dá uma pintada, pinta o cabelo dele aí. Mas o que eu tenho aprendido é que se mais pessoas como vocês, que tem audiência de vocês aqui, pessoas que estão os seguindo, se envolvendo na política, e não necessariamente
se colocando à disposição para um cargo, que é interessante também, mas contribuir nesse processo da política. Entender, né? Pesquisar. Que isso é legal, né? A gente abrindo aí o leque, você vê que nem você falou, o que é política? Às vezes você é um cara de persuasão, fala bem, sabe projetar algumas coisas, traz pessoa perto de você e você fala, tá aqui. Isso. Você ajuda com as tuas ideias. E daí o problema é isso, que as pessoas da igreja, né, ali, não, cara, tá errado, é isso, e vão se omitindo, que nem você falou, e acaba que vão dando espaço para aqueles que são os picareta, que estão ali só atrás do dinheiro, e acaba que nunca vai acontecendo. Né? Não gera transformação, não gera. É isso aí, gente. E é um problema que nós temos, né? Porque quem precisa sair do escuro não sai. E quem tá no escuro tá sabendo falar melhor. Não é verdade? Mais uma vez. A pessoa vez, se posiciona, ela estuda, ela faz aquilo, isso porque ela precisa disso. Agora a gente fala, não, mas deixa que Deus cuida, porque eu vou votar, eu tô orando para a pessoa certa vir. Nós que temos que ser a pessoa, nós que temos que ser as pessoas certas. Você vê, né? Eu venho de uma geração que se falava muito em oração. E aí nós temos que orar. Só que essa oração tem esses dois compostos, o orar e agir. E a igreja por muito tempo se omitiu até mesmo da capacitação profissional. Vocês já não estão mais nessa era, mas eu sou do tempo de que se pregava nos púlpitos das igrejas que Jesus está voltando, e Jesus continua voltando até hoje. E você não precisa estudar, fica dentro da igreja. Vai lá orar, vai fazer isso, jejuar, isso, aquilo. Mas não vá se especializar, não vá buscar uma qualificação profissional, não vá ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, porque não vai adiantar de nada. Só que aí o que aconteceu? Agora, me desculpe, vou colocar isso entre aspas, mas a igreja foi emburrecendo. Ela deixou de crescer intelectualmente, ela deixou de ter acesso à riqueza, e ela acha que a riqueza também é coisa do diabo. Mais uma vez, o diabo é dono de alguma coisa? Ele não é dono de nada, mas ele pode ser dono de tudo. Aí você deixou de buscar uma melhor qualificação, só que daí quem que vai ganhar isso? É o espertão, o corrupto. A vaga de emprego, a melhor, tinha que ser para o Filho de Deus. Por quê? Porque ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a verdade, só que ele se omitiu, ele não se preparou. Agora, entre alguém que é crente, um cristão, o cara é fiel, mas ele é despreparado, se tem um outro que é preparado e é mais ou menos, esse cara vai crescer. Sim, com certeza. E aí nós estamos falando de política aqui, mas nós podemos usar isso para qualquer área da nossa vida. A nossa omissão, e agora eu trago isso para dentro da nossa realidade, a nossa omissão como igreja nos fez perder muito. Porque hoje nós deveríamos ter os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores artistas de cinema deveriam ser cristãos. Uau, é isso. Nós deixamos de atuar em diversas áreas por omitir ou para estar dentro da igreja. E não tem problema, mais uma vez, gente. Eu sou totalmente a favor da igreja. Eu acredito que a igreja ela está dentro de nós e que nós somos a igreja, a expressão da igreja. Não tem problema nenhum com denominação alguma, mas eu creio que Deus nos colocou lá só para lá nós adorarmos, servirmos, mas de fato, aonde nós vamos... Né? Exato, para ter comunhão. Mas aonde que nós vamos ser igreja de fato? É lá fora. Ser luz no meio da luz, coisa muito fácil, amigo. Agora eu quero ver você ser luz lá no meio do teu trabalho, onde eles ficam mandando nudes um para o outro, onde eles ficam falando besteira, onde um fica contando vantagem de as suas artes sexuais. Ali que eu quero ver você ser luz, meu amigo. Aí que eu quero ver você ser luz lá no meio, como é dentro da política. Onde tem pessoas lá que estão só querendo fazer coisa errada. Eu tive cobra querendo comer os olhos do outro. Eu tive algumas experiências já de, no meio de todo aquele negócio, tá um turbilhão, daqui a pouco tem um dos meus parceiros lá que tá com algum problema, e naquele momento eu falar para ele, posso orar por você? O cara pode. Cara, aquilo muda a vida da pessoa, orar pelo cara no meio de um turbilhão. Esses dias estavam se matando lá dentro. Será que você podia orar? Porque tá muito. O clima aqui tá tenso. Tá pesado. E o cara chega, sabe, ver a paz, né? O cara consegue sentir a paz ali no gabinete e fala, cara, o que o cara tem de diferente? Sim. Até, né, vendo o seu mandato, parabenizando tudo que você tem feito aí, você vê que realmente está fazendo diferença, está dentro do teu propósito, né? E isso é bacana. Outra coisa que eu queria perguntar aqui, aproveitando nisso, quando que você sente que, eu preciso ir para a política, que nem você já meio comentou, mas quando que foi aquele, tipo, a chave virou, que você falou, cara... eu posso contar um pouco da história? Isso que...
Isso tudo começou mais ou menos em meados de 2010. Nós estamos falando há 12 anos atrás. 2010 para 2011, eu senti o senhor falando muito forte comigo das áreas de influência, que nós deveríamos, assim como eu falei que deveria ter bons advogados, né, pessoas influentes em todas as áreas, eu senti a importância, a necessidade de estudar um pouco mais sobre isso. Daí eu fiz um curso que era do Instituto Transforma, e lá ele falava sobre os montes de influência, que nós deveríamos buscar essa influência, e uma das áreas de influência na sociedade é a área da política. E aí aquilo começou, na época, na comunidade Vida Plena, houve um outro pastor que foi candidato, ele acabou entrando só porque não tinha outro nome e tal, e depois ele acabou não ganhando, e 2011, mais ou menos, foi quando se levantou a ideia, vamos levantar então um ministério a respeito disso, para orar e tal, e aconteceu que eles fizeram, no meio da liderança, como se fosse bem democrático, assim, né? Quem que vocês acham daqui do nosso meio, a pessoa que seria o nosso representante para ser o candidato oficial, vou colocar assim entre aspas, da igreja, apoiado pela igreja e tal. Naquela ocasião, o meu nome foi o que mais apareceu. Eu já era pastor e foi o meu nome que apareceu ali para ser o candidato. Falei, pô, que legal, bacana. Em 2012, eu saio candidato a vereador. Em 2012, eu tive 2.011 votos, foi a minha maior votação de todas as experiências políticas que eu tive. Porém, o nosso partido não havia se coligado, tinha coligado mais com um outro partido que já tinha cacique no nosso partido, e acabou que eu fiquei de primeiro suplente de vereador, primeira vez que eu saí, fui o 11º mais votado, mas não entrei por causa da coligação. Ainda ficou de fora, tirei 2 outros vereadores eleitos, que tiveram menos votos do que eu, foi uma ótima experiência, daí eu tinha 2 opções, ou chorar, e eu chorei, de fato, chorei, né? Ou aprender com aquilo. E aí a gente foi aprendendo, e aí, naquele momento, que foi a minha primeira derrota, eu percebi que Deus estava me chamando para isso. Eu falei, puxa, aqui eu escolhi partido sem saber, caí de paraquedas, não entendia nada como que funcionava a política, não entendia nada, não entendia coeficiente eleitoral, não entendia nada. Foi quando eu voltei a estudar. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, entendendo os processos. 2012, daí foi em 2016, foi a minha segunda experiência. Tive 1.611 votos, quase o dobro de candidatos da primeira vez. Só que naquela ocasião, o nosso partido não havia se coligado com nenhum outro partido. Resultado, eu fiz a conta, em qualquer outro partido, qualquer outro, eu estaria eleito. Só que eu entendi também que não era o tempo. E isso é outra coisa difícil da gente entender. Muitas vezes Deus não nos permite chegar no nosso destino porque nós não estamos preparados ainda. Exatamente. Coisas precisam acontecer na nossa vida para nos preparar. Se Ele permite que você chegue até lá, você se frustra e nunca mais. Talvez eu teria me corrompido no caminho. Eu não sei. Eu de fato não sei. Eu só sei que eu entendi os processos em Deus. Quando eu olho para a vida de José, que eu gosto muito da vida de José, José ele teve uma promessa lá atrás. Só que se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, talvez ele não estaria preparado para ser o cara que dizia, olha, Faraó, eu te aconselho você escolher um cara que consiga reservar, né, uma parte de toda a colheita, que depois distribua, que faça silos para guardar e tal. Ele estava preparado, porque antes de ser governador do Egito, ele governou a casa de Potifar, ele governou a cadeia, ele foi se preparando para chegar lá. E aí foi quando, em 2016, novamente, nessa ocasião, eu já entendi um pouquinho mais de partido, que não era só você pensar na sua, mas pensar na campanha e na eleição de outros. Foi quando eu decidi, eu nunca mais vou deixar o meu sucesso na mão dos outros. E aí, em 2018, eu saí candidato a deputado estadual, foi uma outra experiência muito boa. Eu sabia da dificuldade, ainda assim fiz quase 6.000 votos, foi uma boa votação. Quase 5.000 votos, foi uma boa votação, mas não para deputado. Só que isso me conectou a outras pessoas, me tornei presidente do Republicanos, que é o meu atual partido, e a partir de então nós começamos a formar pessoas. Chamar pessoas, o Fabrício mesmo participou conosco de várias reuniões para capacitação de políticos. Hoje nós estamos montando um curso de capacitação para pessoas que querem entrar na política, que querem se capacitar. E foi quando eu percebi que não adiantava só você ter um chamado, se sentir chamado. Você tem que estar preparado e se preparar.
Só que, né, nem tudo são flores, como dizia Joseph Klimber, e no meio do caminho eu peguei o Covid, nas vésperas da eleição de 2020. Foi quando, nas vésperas da campanha, né? Foi quando eu entendi que se não for Deus, você pode estar preparado, você pode fazer o que você quiser. Se Deus não quiser, você não faz. Não faz. E aí, na minha terceira tentativa, 2 como vereador e 1 como deputado, né? Seria na terceira de vereador, que eu, com a minha menor votação, eu fui eleito. Tudo aos contrários ainda. Você vê, 1.579 foi a menor votação. Eu fui eleito e ainda elegemos mais um no nosso partido, nós elegemos 2, fizemos 2 cadeiras. Por quê? Porque quase terceira cadeira. Por um pouquinho ele não fazia 3 vereadores. Mas o que é isso, Rafa? Foi um processo. Tempo, de propósito. Preparar, de se capacitar, e de entender o chamado e de fazer, ser intencional. Isso é outra coisa. Né? Tem algumas pessoas que se sentem chamadas para qualquer área da vida, mas que fica lá. Eu quero um trabalho, Deus me falou, mas fica deitado, esperando. Intencionalidade, né? Não tem. Espera acontecer. E quando você tem um propósito e você olha para o teu foco, para o teu destino, vai acontecer. E foi o que Jesus fez, não foi? Ele não nasceu, antes do ministério ele não se preparou, ele não entendeu o que precisava entender. Se até Jesus, amigo, fez isso. E tem gente hoje que não faz. Fica sentado lá no sofá de casa, bem de boa, não se prepara. Se Jesus teve um processo do nascimento, da preparação, depois surpreendeu os mestres, e aí começou o teu ministério, por que você está fazendo sentado na cadeira, né? Sentado no banco? E é bem não isso. Vai chegar a lugar nenhum, Já lancei infelizmente. aquela pra ele, de Jesus. Hã? A perguntinha de Jesus já pra ele. Né? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. Manda braba. Não, deixa eu ver, tem mais aqui, rapaz. Então manda braba. Não, vou colocar essa aqui primeiro, ó. Vai. Não, vou lançar essa aqui que já tá no tema. Jesus era político? Se você olhar pela política partidária, você sabia que naquela época já tinha partido? Pior que não, aí, ó. Eles consideravam os fariseus um partido. Eles consideravam o partido dos fariseus. Por quê? Porque era o grupo dos fariseus. Tinha os saduceus, os fariseus. Ali já havia essa separação, essa divisão, essa segregação ali. Mas Jesus, ele não partidariamente, mas ele exerceu a política assim, de diversas formas. Ele exerceu a política da conciliação. Porque quando eu lembro, que você falou aqui, né, cortando, a política, né, é bom deixar pra galera que nem você falou, entender o que é política. Se a gente falar Jesus era político, às vezes você vai pensar o que é. É sua influência. Eu lembro de Jesus, da história de Jesus, quando trouxeram para Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Os caras da política, eu posso imaginar, os caras trouxeram essa mulher. Olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus, o cara... E aí ele era muito sensato, sempre foi um cara equilibrado. Ele olhou assim, a Bíblia diz que ele escrevia no chão. Não diz o que, né? Não diz o que. Ele estava ali escrevendo e ele olhou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu posso, na minha mente bem criativa, eu posso imaginar alguém levantando a mão e aí ele fica pensando, poxa, mas eu acho que... Eu menti, sei lá, eu pensei coisa ruim aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Não vou. E a Bíblia fala que desde o mais velho até o mais novo, eles foram saindo. O que Jesus estava fazendo ali? Estava conciliando, estava mostrando para aquela mulher que havia como ela melhorar. Só que também Jesus, em um determinado momento, ele agiu como, em alguns momentos, como político, a gente precisa agir. Sim. Jesus, quando ele chegou no templo, e estavam fazendo do templo uma venda, tá? Ele chega, ele pega uma corda e ele sai derrubando tudo quanto era mesa dos cambistas, derrubando, abrindo gaiolinha. Ele ficou, é mais ou menos quando acontece alguma coisa errada e que você precisa se posicionar. Exato. Ele estava ou não estava exercendo ali também? Política. A hora de pagar os tributos também. Da mesma forma. Isso, se você me permite, aquele momento é um momento chave também na história de Jesus. Chegaram para Jesus e disseram, Jesus, é lícito pagar o tributo? Jesus pede, então me dá uma moeda aí. Aí trouxeram a moeda para Jesus e qual é a inscrição? O que está escrito aí? O que tem nessa moeda?
está a imagem de César. Jesus, então, ele fala aquela célebre frase, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você sabe que quando nós olhamos para esse âmbito só de impostos, é dar a César, ou dar ao governo, dar ao Bolsonaro, dar a quem for o presidente, o tributo que é de direito, mas dar a Deus o que é de Deus. Só que Jesus ele estava ali sendo muito mais profundo, porque ele estava ali nos dando uma lição. Naquela época, César ele era considerado Deus. Ele era considerado o Senhor Supremo. Tanto que César não era nem nome, era um título. Era o César. Então é o título de César. Jesus estava dizendo assim, César possui algumas coisas. César possui até essa moeda. Com César, ou com a moeda de César, você pode comprar muitas coisas. Mas tem coisas que você não consegue comprar. Uau. Forte, mano. Dai a César o que é de César. Mas tem coisas que só Deus pode comprar. E Jesus ele estava vindo como o preço a ser pago pela vida eterna. Nossa. Não é forte isso? Deixa eu levantar para minha próxima Não, pergunta. vou pegar domingo, eu vou pegar esse. Então, quando nós pensamos nesse viés de transformação, o que Jesus estava fazendo? Ele estava quebrando um paradigma. César se achava o dono de tudo. E ele estava dizendo assim, César ele pode ser dono de algumas coisas, mas ele não é dono de tudo. Na tua vida, dentro de você, não está pregado lá a esfinge ou a imagem de César. Dentro de você tem um carimbo do sangue de Jesus. É forte isso aí. Nossa. Eita glória! Eita. Isso que era pra gente falar de política. Mas isso aí, eu gosto assim, quando você pega um assunto e traz pra dentro da Bíblia, e consegue... E o pastor falando, eu me lembrei do próprio apóstolo Paulo. E ele fala que quando iam prender ele usou os direitos dele. Isso. Pode falar para nós. Ele era um cidadão romano. E foi incrível que uma das vezes que ele foi preso, eles quiseram soltar Paulo em segredo. Daí Paulo falou, olha, vocês me prenderam aqui publicamente. E eu sou um cidadão romano. Muitos têm que pagar pelo título de cidadão, é comprar cidadania. Eu sou natural. E aqui vocês querem me soltar agora aqui na miúda, na surdina? Tá aqui. E os caras tremendo de medo lá. Quer dizer, ele usou também da lei. Querem usar da lei? Então nós vamos usar da lei também. Política. E a política, ela quando a boa política, obviamente, ela aumenta o teu nível de influência. Naturalmente, depois que eu passei pela primeira experiência como candidato, mesmo perdendo, as portas se abriram de uma tal forma, porque aonde eu ia, eles não olhavam, e isso é fato, os políticos não olham simplesmente você, eles olham os votos que você representa. Exatamente. Porque atrás de mim tinham pelo menos 2.000 pessoas que acreditaram no nosso sonho, que acreditaram conosco, e isso começou a abrir algumas portas. E não é portas que eu trazia para benefício próprio, mas era de poder ajudar tantas outras pessoas. Você entende que também a política é influência? Então você vai aumentar, obviamente, né? Como diz eu nem lembro quem que foi, do Marvel lá que falou, com grandes... tem grandes responsabilidades, como é que é? Sei que tem um ditado que o cara fala lá pro... da Marvel? O bem do Homem-Aranha, o pai do Homem-Aranha. Ele fala com grandes poder a uma grande responsabilidade. E de fato. Marvel, o pastor gosta da Marvel. Eu curto, é bacana. Isso aí, gente. Manda braba. Pastor, tem outra aqui, ó. Você acredita realmente que o Brasil pode mudar e ser um país como os Estados Unidos? Neste caso, o Fabrício colocou os Estados Unidos, mas ele quis dizer como um país de primeiro mundo? Isso. Assim, ó, eu tive uma oportunidade, graças a Deus, de morar 4 anos nos Estados Unidos. Olha aí. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu pude ver um país desenvolvido, como ele funciona, como os teus impostos são bem empregados, como você vê as coisas públicas Deus acontecendo. te preparando lá também. E aí, mais uma foi vez, antes da né? política. Antes. Foi bem antes. Eu tinha 22 anos quando eu fui para lá. E depois que você passou a experiência da política, você começou a lembrar. E isso me ajudou muito também para entender que o nosso país tem muito mais condições de chegar a ser como os Estados Unidos, até mais do que isso.
Por quê? Estados Unidos, eu morei numa região, que é a região da Flórida. Lá tem muitos furacões. Eu passei por 3 furacões lá. O Brasil não tem nenhum furacão. É Covid, é furacão, esse homem é Highlander. Aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui tem corrupção. Que talvez seja mais forte do que todas essas catástrofes naturais. Só que o que tem lá nos Estados Unidos, que eu vejo que nós precisamos aqui, é pessoas que têm princípios. Quando você vê a história dos Estados Unidos, a base dela é cristã. A base dela é a Bíblia, a palavra de Deus. A Constituição foi baseada na palavra. Uau. E quem sabe nós, e eu não tenho aqui a intenção de dizer que eu sou o salvador do pátria, isso e aquilo. Não, pelo contrário, eu sou o menor entre os menores. Mas juntos, com uma mentalidade cristã, uma cosmovisão teísta bíblica, que mudou os Estados Unidos, pode mudar também a nossa nação. E o Brasil, pelo potencial que tem. Isso é legal também falar, né? Que os Estados Unidos, a base dele... A base dela é... Cara, quando você pega a Constituição americana, ela é toda ela baseada na Bíblia. É uma coisa fantástica. Só que o que isso fez? Isso fez com que as pessoas começassem a ter um desejo tão grande pela sua nação, e é muito incrível isso, essa é outra experiência. O nosso 7 de setembro lá, que é o 4 de julho deles lá, o Independence Day, cara, é uma coisa fantástica. Por quê? Porque todos colocam bandeira nas suas casas, os fogos de artifício para comemorar aquela data, é o patriotismo de fato. Isso faz com que a pessoa queira guerrear pela sua nação, lutar pela sua nação. E o Brasil? O que as pessoas mais querem é falar mal do Brasil. É isso que eu até ia falar. Se você acredita que o Brasil ia mudar, porque a gente vê muitas pessoas desacreditadas. E eu acredito por causa do potencial do Brasil. Lá eu trabalhei, quando eu fui para lá, eu trabalhei na construção civil. E aí chegou um momento que eu estava trabalhando, era um hotel que a gente estava trabalhando, eu estava fazendo uma parte de uma piscina lá, e tinha um monte de outras nacionalidades, várias. E é incrível como os outros nos valorizam mais do que nós nos valorizamos. Porque os brasileiros é aqueles que conseguiam conversar com todo mundo, é aqueles que aqui o cara era, por exemplo, um vendedor, ou aqui ele trabalhava com um restaurante, qualquer coisa, mas lá ele se tornava um profissional e um excelente profissional por conta da flexibilidade, por ter... Aqui a gente usa esse jeitinho brasileiro, mas isso era tão bom porque lá eram os caras mais capacitados, eram os brasileiros. Cara, eu ficava orgulhosão de ser brasileiro, porque quando você falava que você era brasileiro lá, os caras assim olhavam diferente. Por quê? Porque os brasileiros têm essa condição de se reinventar. Agora imagine se não tivesse a corrupção, se todos lutassem pela transformação da nossa nação, o que isso podia acontecer aqui? Então, o Brasil tem jeito, e nós podemos sim. Só que é um processo. A nossa democracia, ela é muito jovem ainda aqui no Brasil. É muito jovem. A gente não passou por tudo que os Estados Unidos passou. A diferença é que o nosso início foi um início muito ruim. Porque quando veio aqui, vindo de Portugal para cá, veio a escória da sociedade e veio para cá. Lá, quem foi para os Estados Unidos, saindo da Inglaterra, foram os peregrinos, foram cristãos, pessoas de bem que começaram a explorar, a colonizar, pessoas que usavam a Bíblia dentro das escolas, que ensinavam princípios. A base, a fundação foi boa. A nossa fundação foi uma fundação muito podre. E aí isso, querendo ou não, trouxe consequências. Sim. Tem como mudar isso? Tem. Mas são as outras gerações. Uma força-tarefa, né? Talvez eu não veja, né? Agora eu tenho um filho casado, mas talvez eu não veja ainda na vida do meu filho ou na geração do meu filho essa transformação. Mas se ele tiver um pouquinho... Exato. Se ele tiver um pouquinho melhor, se o meu neto tiver um pouquinho melhor... Por que hoje, só não te cortando, por que hoje você acha que o comunismo, ou todas as posições mais à esquerda, querem destruir a família? Por quê? Por conta da propriedade. A gente acha que é por qualquer outra coisa, mas de fato eles querem destruir a família, porque se tem um casal que não é o marido e a mulher e os seus filhos... Ele não vai gerar riqueza, a riqueza vai ficar, quando ele morrer, vai ficar para quem? Para o Estado. Não vai ter uma perpetuação da riqueza. Agora imagine, eu não sei você, mas o meu pai não deixou uma riqueza para mim.
Ele não deixou, eu tive que conquistar as minhas coisas. Mas agora imagine se teu pai deixasse uma grande herança para você e você com uma visão cristã, o como você ia multiplicar isso. Exato. Estados Unidos é assim. Lá há muita prosperidade, porque eles têm essa ideia de família, de deixar herança. E baseado nisso, Legal. a gente vê o quê? Pessoas não... Você falou no começo, ele não pensam no longo prazo. Tipo, eu tenho um pensamento assim porque eu sou empreendedor. O empreendedor, ele não quer um lucro... Aqui, Ele pensa sabe, a longo claro, prazo. que o cara, se ele vai ter, beleza, Sim. né? Lucro a curto prazo. Mas ele projeta lá para frente. E o erro, né? Vamos pensar assim, na política é isso. As pessoas não pensam no longo prazo. Então eu vou fazer o melhor aqui, vou aproveitar do Vou ganhar melhor o de dinheiro hoje. que dá para eu ganhar aqui. Vou gastar, não vou deixar nada para ninguém e não planta nenhuma semente. Outra coisa também você vê. Não sei se isso daí teria que mudar completamente, né? Eu sou leigo nisso. Mas se começasse lá na escola, né? Não é falado, que nem eu digo, minha filha, né? O pastor conhece tudo. Ela começou, nossa, que legal, tô gostando desse negócio de política, é bacana. Até se envolveu, né? Conseguiu um monte de voto ali, porque a menina entendeu o projeto, viu um longo prazo. Mas você não vê as crianças mesmo querer... Sim, que nem é o que você eu falei, falou. ninguém Você tem não... o sonho de o ser meu sonho é presidente. ser, eu quero ser presidente da República. Mas eu acho que o que falta, vereador, pastor, não sabe como chamar o cara, vereador, pastor. Pastor, empreendedor, aí empreendedor. vai fora. Falta, eu acho que ali nos primórdios, sabe? É. Tipo uma educação política ali no começo, porque Sim. não é falado. A gente vê os professores indo para aquele partido, né? Que é meio... Todo mundo puxa a sardinha pro teu É, lado, né? a grande verdade é que quando você olha, a minha primeira profissão foi na construção. E não tem como você construir uma casa pelo telhado. Você tem que começar a casa pela base, Também já trabalhei pela com construção. fundação. E você cresce para baixo. Você primeiro escava até atingir a rocha. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer transformar de cima para baixo. Quando na verdade a gente tem que gerar transformação aqui embaixo. E aonde são os baixos? Por isso que eu falo das gerações. E o que você falou, Fabrício, é uma chave. Se os políticos investissem em transformação, por que o Japão hoje é a potência que é? Porque eles investiram em educação. Eles Criança lá desde investiram... criança diz que é Eles integral, falam 3, né? 4 idiomas. Né? Exato, isso Até é desde 6 pequenininho. Por quê? Porque eles entenderam que isso pode transformar a vida dela. Da mesma forma, existe algum tipo de educação financeira nos primeiros anos da escola? Não existe. Aí quando cresce, se quebra, e aí ele vai estudar sobre finanças, sobre empreendedorismo. Eu sou a favor, e o dia, se Deus me der condições de ter uma caneta que eu possa fazer alguma coisa, seja como prefeito, seja como deputado, presidente, sei lá onde que Deus vai me levar. Mas uma das coisas que eu gostaria muito é mudar essa realidade. Eu acho que desde do ensino fundamental já tinha que ter aula sobre finanças, aula sobre cidadania, não precisa chamar de política, chama de cidadania. Para ensinar qual que é a verdadeira função do vereador, que não é dar uma cesta básica. Ele é o legislador. E tem muita coisa também que vereador não é a função dele que o povo acha que é. Que acha que é, Seja exato. cobrando projeto, Até pro teu cobrando mandato aqui não é puxar sardinha, mas muita coisa aqui da população que você faz, né, teus projetos, as lives ali, coisa que a gente sabia, eu nem sabia que isso que era a função do vereador, que nem você traz ali, o papel, e por né? quê? Porque a minha função, o meu chamado também é ensinar, é mostrar isso que, primeiro para quebrar, desmistificar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e quando eu fui conversar com ela, a primeira coisa que eu falei, o negócio é o seguinte, no nosso mandato a gente decidiu que não teria assistencialismo. Nós teríamos dar a varinha e ensinar a pessoa a pescar. Por quê? Primeiro porque o assistencialismo, da maneira como a maioria faz, ele configura crime eleitoral. Começa por aí. Bem certinho, bem sai certo isso. é crime eleitoral, porque está comprando voto. E infelizmente a maioria dos políticos pensa dessa forma. De fazer o quê? Fazer o curral eleitoral, que quanto pior, melhor, porque daí eu prometo para a pessoa que daí na outra eleição vai ficar melhor. É assim. Sim, quando na verdade, se a gente levar a pessoa à transformação, a ela buscar o conhecimento, a ela aprender, ela vai até pensar mais na hora de votar. E esse é o nosso grande problema. As pessoas não querem pensar. E não quer disponibilizar algo de valor para que as pessoas comecem a pensar. Isso. Porque se o brasileiro começa a pensar, acabou. Só que aí que tá. É o empoderamento. Nós precisamos empoderar as pessoas, deixar elas capacitadas a ponto de escolher entre os melhores. Se tem uma coisa que eu acho um absurdo,
E nada contra, gente. Mais uma vez, quem sou eu aqui para julgar qualquer pessoa? Mas o requisito mínimo para você entrar, seja para vereador, deputado, qualquer um, é saber ler e escrever. No mercado de trabalho, saber ler e escrever te dá uma condição desse tamanho para você avançar no seu trabalho. Você precisa ter, no mínimo, um ensino médio, no mínimo uma faculdade, uma pós-graduação. E por que na política não precisa? O cara mal sabe falar, mal sabe. E ele pode se eleger como um vereador, como um deputado. Exatamente. E agora vamos cortar um pastor? Cortando aqui. Momento jabá. Momento jabá, pastor. Glória. Aqui tem patrocinador. Agora, aí tem patrocínio, tem patrocínio. E de quem? Patrocínio. Esse eu conheço, hein? Esse eu conheço. Esse é bom ou não? Esse daí é o... Esse aqui é o top. É só o melhor de São José dos Pinhais. O melhor de São José dos Pinhais. Eu que abro aqui toda vez. Abre aí, Olha só. Olha o que nós temos aqui, ó. Eita, glória. O pastor já vai vendo o que tem aí também. Já vai Mas é pra ver e pra comer ou é só pra ver e pra comer, porque Puxa, aqui não tem essa não. E tem essas balinhas aqui, ó, de um mês atrás aí, pro Fabrício. Ô, Fabrício, que é isso? O que temos aqui? Vamos ver? Ó, qual que você gosta? Me fale aqui que nós temos de todos eu os modelos gosto aqui, ó, do Annual Rings. Ó, Inner Rings. Quer que eu fale o nome You deles? speak English? Hoje Yes, eu I vou falar do. aqui o nome deles. Você fala o nome aí, ó. Vai Ó, lá. galera, hoje nós temos aqui, ó, Isso daí você pediu pra você, É pra mim também ou não? Sim. Tem um pra mim também? Ô, glória. E o teu, ó, aquele com Doritos Texas que você ama. Esse aqui, ó. Vamos ver o Olha naipe. aqui, galera, ó. Esse aqui é o poderoso deles, que eu tinha falado na passada. Ó, olha o tamanho do lanche, é bruto, ó. Eu que vou jogar uma bolinha depois, será que vai aguentar? Vai levar chapéu de novo, né? A minha vantagem é que eu vou pra casa dormir, amigo. Olha onde que eles estão, ó. Unidade Shopping São José, Cara, Unidade Urano, Unidade Mondrispásio e Unidade Joinville. Os caras são top. São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, São José dos Pinhais. E não, isso Abriu aí, o Jardim das Jardim Américas? das Américas, uma nova, e os caras estão Eles expandindo. vão crescer cada vez mais, né? Um Agora dos nossos também, patrocinadores, veja aí. Patrocinador oficial Brutus, sempre preço bom, qualidade impecável, hein, Ó. galera? Ó, Agora eu também quero falar da loja do meu primo, tem uma loja de carro que ele inaugurou ali no Fani, que fica na rua Maestro Francisco Antonello. Nós vamos deixar aqui embaixo aqui, Rua Maestro Francisco Antonello 984. Fani, ATCAR Multimarcas. olha aí, ó. Top, carro só de procedência, Só carro de seminovos, procedência. o que você quiser. Vou lá fazer uma avaliação no meu e já trocar. Aí é isso aí, ó. Deixa lá para BMW e troca lá para um Mercedes. Então, ATCAR Multimarcas. E o Instagram deles também, @atcar.multimarcas, e o Facebook é assim também, ó. Facebook. Instagram. E também vamos falar dos piada espeto, né? Os piada espeto. Quer ver? Tem uma vinheta aqui, ó, pastor, que é sensacional. Quer ver? Os piada espeto eu gosto, cara. A vinheta Mas deles piada eu gosto. espeto ali perto de casa ainda. Isso, ali, ó. Quer ver, ó? Tem que colocar aqui pertinho aqui. Ó, escute. Vamos achar aqui. Enquanto vocês vão procurando, eu vou comendo aqui. Vai, Mas vai. fica à boa. vontade, Ó, fica à vontade. Top, Anéis hein? de cebola. Onion rings é muito bom. Anelzinho de cebola. Vai, Sérgio. Ó, agora vai lá. Ó a vinheta dos homens. Os piada espeto, seja pra fazer um happy hour depois do trabalho ou mesmo esquenta pro rolezinho no fim de semana. Aqui é o lugar. Os piada espeto, espeto top e cerveja gelada em São José dos Pinhais. Eita, piada isso aí. espeto, esses Piada são bons também. espeto aí, ó. Rodrigo Dias, chega lá que o Pia vai dar Empreendedores também, hein? Empreendedores, os caras estão aí, já, logo vai ter inauguração, a gente vai falar aí pra vocês. Também quero mostrar pra vocês, vamos falar do nosso... O vencedor, aí, ó, do nosso aí, ó. sorteio. Aqui, ó. A gente postou no Instagram, né? Já tá ali, né? Instagram. Aqui, ó. O nosso, aqui, ó. Ele ganhou a camisa, Lemuel, né? Lemuel E o ganhou. que Parabéns, acontece? Lemuel. Aqui, ó. Parabéns, Lemuel. Ó, Parabéns. Aqui a camiseta. E outra coisa, ele Só vir também retirar. vai vir aqui, né? Também retirar. Sim. E vai poder conhecer aqui o nosso Projac. Os Esse aqui é o estúdios- Projeca. Os estúdios. Aqui é o Você Projeca. vai vir aí. Um abraço aí. Vem aí, Lemuel. Conhecer a gente aí. E o nosso parabéns, espaço. né? Parabéns. Show de bola. Comentou lá. Clique. Clique. Teve gente triste, né? Que não ganhou. Na próxima, gente triste. calma que vai ter mais, né? Tem aí, ó, Skydrones.
É isso aí, vai lá, termina. Sky Drones é o Serjão aqui, ó. Que faz toda a gravação. E se você gosta dos nossos vídeos, é o Sérgio que faz. Então, tem drone, grava filme, projeto para empresas, clipe, música institucional. Então, ele tá aqui. Serjão, se quiser o contato dele, vai botar o teu contato aqui. Tá Sérgio. aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Tá aparecendo aí embaixo, então contrate ele aí, o cara nota 1000, não é 10 não, é nota É nota 1000. Tá bom o lanche ou não tá? Tá bom demais, isso aí. Agora os caras, chega essas horas, a gente até se perde. Vamos voltar, vamos Então voltar. sai do roteiro. Sai do roteiro aí, Rafael. O que você lança uma braba aí? Não, Vou tá lançar brabo. uma aqui. Vai lá. Vamos atrapalhar o pastor / vereador comigo. Você acredita que se hoje existisse um grupo de jovens, por exemplo, como eu já tava me colocando como jovem, né? Não, O já cara tá tá... Você já quase passou a fase, mas pode ser. Vai lá. Você tá rindo do... Se unissem. Poxa, vamos então formar aqui um presidente, um vereador e tal, e lutasse por isso, estudasse por isso. Você acredita que seria por aí o começo e lógico, junto também com pessoas experientes como você, cristãs, seria por aí o caminho da transformação também acelerada desse Brasil? Pode ser uma potência? A verdade é que tudo vai passar pelo processo, né? Mas esse processo ele pode ser potencializado quando se une forças. Tem um jargão que eu uso muito, que Deus ele não une só pessoas, ele une propósitos. Quando os propósitos se unem, então estamos juntos nessa. Mas quando os propósitos se unem através das pessoas, é muito mais fácil de você fazer. Sim. Pessoas que pensam como você e que têm um propósito maior, se unindo, se preparando, entendendo que sozinho você nunca vai conseguir fazer nada. Exato. É uma construção, pensando também no curto, no médio e no longo prazo. Perfeito. Começar um grupo de estudos a respeito disso, se preparar, se capacitar. Esse grupo de jovens que você está falando, ele pode se unir com outros projetos e que isso pode fazer a diferença. Eu vou contar um exemplo para você. Há muitos anos nós começamos um projeto chamado Mercy Day, o Dia da Misericórdia. Foi um pastor amigo meu, lá de Laranjeiras do Sul, pastor Cezinha. Ele fez com a igreja dele esse projeto, que ele ia em algumas comunidades para ajudar a comunidade a fazer alguma coisa. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, vamos colocar esse projeto? Só que eu sozinho não conseguia fazer. Aí eu convidei alguns voluntários, conversei com algumas pessoas, e aí começamos a fazer alguns projetos pontuais. Um projeto era pintar uma escola. Nós fomos lá, conversamos, pintamos a escola toda, arrecadamos tinta, veio voluntários, a alimentação e tudo, e foi um sucesso. Aí nós fomos em outra escola, fizemos 2, 3 escolas, e aí teve um desafio um pouco maior. Vamos para Tijucas do Sul. Não tinha nada a ver com a nossa realidade, porém nós tínhamos um povo lá em Tijucas do Sul. E aí a gente foi visitar, tinha uma praça toda detonada lá. A gente quis trazer voluntários, a gente conseguiu 2 ônibus, levamos quase, ao todo, entre ônibus e carro, quase 200 pessoas. Uau. Que foram para reformar a praça da cidade e outros vários grupos saindo pela cidade toda, de casa em casa, perguntando, batia palma e perguntava para as pessoas, o que você quer que eu faça para você hoje? A gente está aqui num grupo de jovens, um grupo de pessoas, nós lavamos cachorro, nós pintamos casa, um caso muito especial, bem assim, que marcou muito. A mulher estava deitada na cama porque ela fez uma cirurgia e ela estava com a pia cheia de louça. E aí ela, de longe, ela deixou as pessoas entrarem lá, um chamou o outro, lavaram toda a louça dela, fizeram comida para ela, lavaram a calçada dela, se uniram para levar alimentação para ela. Cara, foi uma coisa transformadora. Por quê? Porque algumas pessoas decidiram fazer algo diferente. Uns jovenzinhos assim. Uns jovenzinhos que decidiram se unir dentro de uma organização, né, bem organizada, e no final, depois de ir a cidade toda, ou pelo menos a área central e a reforma da praça, que daí nós conseguimos grama. Cara, foi muito legal. E aí a gente reformou a praça toda e no final a gente fez um evento, um louvorzão lá para entregar a praça para a cidade. E daí aquelas pessoas que nós fomos de casa em casa, nós entregávamos um convite para ela no final da tarde vir conhecer e receber a praça. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus lá. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas foram tocadas primeiro. Então esse movimento de transformação, ela precisa ser muito além da política. Quando eu falo de política, eu não falo da política em si. Eu utilizo a política para levar a transformação. Porque de fato o meu chamado, o meu propósito,
não é ser o vereador ou ser o prefeito, que um dia, se Deus quiser, eu vou ser. Mas não é isso, é que isso vai abrir portas de influência para que o reino de Deus seja implantado. Avance. Política é a ferramenta. É a ferramenta, amigo. É a ferramenta. É como o empreendedorismo. Você fazer da tua profissão o teu campo missionário. Deus te chama para sair para fora das quatro paredes e lá será um agente de transformação aonde você estiver. E por que melhor do que a política de você levar transformação para as pessoas? Perfeito. Então, respondendo de forma bem clara, sim, é possível. Se vocês se unirem, se capacitarem, se prepararem e terem propósito, visão do que vocês estão fazendo. Uau. E o papo é muito bom, mas nós vamos encerrando. Todo mundo. Mas, O pessoal fala assim, tá primeiramente, assistindo, fala... quero agradecer, né, o pastor aí, uma benção, te honrar também, ele foi meu pastor aí por 7 anos aí, congregando junto, me abençoou, me discipulou. Era uma boa ovelha, pastor? Tirou muita carrapicha. Olha, eu não faço essa pergunta porque... Perguntas difíceis, né? Mas foi não uma pode. benção. Mas antes, vamos deixar aquela última perguntinha para você deixar para a galera aí pergunta não, né? Você Conclusão deixar aí, uma fala final. uma fala final aí, antes de mais nada, queria dizer que a gente também está num projeto. Né? Se você me permite aproveitar os teus seguidores aí. Nós estamos os teus internautas. A gente está num projeto. A nossa mídia, como você mesmo comentou, ela é bem intensa. Né? Você pode procurar lá Samuel Pinheiro Oficial, ou também no nosso site, samuelpinheiro.com.br. E lá a gente fala muito sobre vários temas. Pode nos seguir no Instagram. Já segue lá no Instagram. Você que está assistindo aí, segue lá. Samuel Pinheiro Oficial, tanto no Instagram, no Facebook e também no nosso site. Isso mesmo, coloca aí, segue lá. E a gente fala sobre vários temas. Toda manhã eu faço uma devocional de 1 minuto, 2 minutos, falando sobre uma dica do dia. Uau, então siga lá essas dicas também, é bem interessante. E agora a gente está num projeto que é o Samcast. Nós tínhamos vários nomes para falar, para colocar esse nosso podcast, e ficou o Samcast. Por quê? Porque a gente quer levar também conhecimento, quer levar isso que Deus tem feito e falado conosco. Não é algo só para cristãos, não. Nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre empreendedorismo, até porque parece uma coisa frágil assim, mas eu nunca fui registrado na minha vida. Eu nunca tive um registro em carteira. Sempre fui empreendedor. E isso me trouxe algumas experiências. E a gente quer compartilhar essas experiências também. Então siga lá. E nós, bem provável que no final... Exatamente. No final agora desse mês de março, nós vamos lançar o nosso podcast também. E fui impulsionado ou incentivado pelo Podpai. Será um grande prazer. Muito bacana mesmo. Mas a palavra que eu queria deixar para você é: não desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, não importa o tamanho da tua dificuldade, o que importa é o tamanho do teu Deus. Não olhe para o tamanho da dificuldade. Olhe para aquele gigante, né? Quando Davi olhou para o gigante, ele olhou como um grande alvo. Era maior, era mais fácil de derrubar. Então olhe como um alvo a ser derrubado. A tua visão, ela não pode ser limitada. Quando você tem uma visão limitada, você também é limitado. Então, de acordo com a sua fé, Deus, parece estranho isso que eu vou falar, mas Deus, ele é do tamanho da tua fé. Se você crê num Deus pequenininho que não pode fazer nada por você, ele não vai fazer nada por você. Não é porque ele não pode, é que você não permite. Mas se você crê num Deus poderoso, num Deus do impossível, para você nada será impossível. E você vai alcançar o teu destino em Deus, se você crê e você também exercer a sua fé. Mais uma vez, a oração. Orar e agir, que você vai conquistar. Muito bom. Valeu. Muito Deus obrigado. Abençoe, prazer, obrigado. uma honra ter recebido, uma honra aprender com você. Gostei de te conhecer. Tamo junto. Já cansei de seguir, vou conversar com você, vou fazer pergunta lá. Eu gosto Isso aí. Gente inteligente, eu gosto. É isso aí. Os internautas aí, ó. Muito obrigado. Deus abençoe todos tchau, vocês. Deus abençoe. Continuem curtindo aí, dando like, né? Compartilhando. E tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima.